Boa noite a todos. Nesse dia 2 de abril de 2024, na nossa 25ª reunião ordinária virtual, Rotary Clube de Rio de Janeiro, no 119º ano de Rotary Internacional, no período 2024-2025, tá? Sob o lema Crie Esperança no Mundo, iniciará hoje mais uma reunião que terá como tema o amor na prática com o palestrante Paulo Vasques. Solicito a todos, com muito respeito, ouçamos o nosso hino nacional. Por favor, Indy. Nesse momento, convido a tribuna eletrônica, a nossa associada representativa do Rotary Clube Vesper, companheira Dilma do Espírito Santo Cardoso, para fazer a nossa oração ecumênica. Por favor, Dilma. Estão me ouvindo? Perfeito e alto bom som. Boa noite a todos. Na tribuna virtual Dilma Mendes do Espírito Santo, farei a oração ecumênica. Boa noite. Senhor, ensina-nos a dar sem olhar a quem.
a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir o entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, que todos nós, os membros desse clube, sejamos pacientes para com as dificuldades alheias, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta está no servir sem olhar a quem, hoje, agora e sempre. Amém. Com a palavra, o nosso presidente, doutor Cândido. Obrigado, Dilma. Tá bom, nesse momento, convido a uma mesa virtual, à minha direita, o doutor Paulo Vasques, advogado, professor de Direito formado pela UERJ, na turma de 1988, professor da Escola Superior de Advocacia da OAB Rio de Janeiro, que sentará à minha direita, e à minha esquerda sentará o associado representativo, companheiro Jorge Amorim. O Rotary Club tem como presidente o companheiro Gordon McNally, do Rotary Club South Queensferry, da Escócia. Nosso Rotary Internacional é o companheiro Antônio Luiz Vasconcelos, que é do Rotary Club de Fortaleza, Alagadiço, distrito 4.490, e o nosso governador distrital é o Pedro Dalboni, do Rotary Club de Volta Redonda. E este clube é presidido por José Cândido Gonçalves da Costa, classificação Medicina Militar. Aproveito nesse momento para fazer a secretaria, para que nós tenhamos um tempo hábil, calculado em palestra, em 40 minutos, e procedendo 10 minutos de perguntas. Logo após, faremos um encerramento para dar início a uma assembleia extraordinária, onde serão discutidos 2 assuntos, e a nossa secretária Patrícia Magluta conduzirá essa sessão, essa assembleia. Tá? Bom, hoje, dia 2 de abril, tivemos um dia maravilhoso na visita ao Instituto Conselheiro Macedo Soares, no Lins, onde foi distribuídos chocolates, ovos de chocolate e bombons da Garoto. As meninas tiveram um dia maravilhoso, estavam muito felizes, todos que estavam lá estão muito envolvidos. Almoçamos com as meninas, fizemos fotos, sorvete, assim, em grande quantidade. Foi uma tarde maravilhosa. Dia 2, um dia que nós jamais vamos esquecer. Tá certo? Minha mãe, com 95 anos, curtiu muitíssimo, Sueli Saad, a nossa querida Eunice Caldas, que levou a Abaterj com seu staff a levar pela Cacau Show essa doação. Foi um dia maravilhoso. No dia 6, sábado, teremos o evento do companheiro Alex, através da sua empresa Santa Brasaria, que vai fazer uma feijoada no Clube dos Oficiais Bombeiros ali da Barra, que terá também show de samba, e à tarde teremos espetinhos à disposição. Alex conta com todos nós, já tem um bom grupo que fará uma mesa do Rotary. Dia 7 de abril, lá na Areninha João Bosco, na Penha, Vila da Penha, bairro Araújo, com a nossa companheira, que é ligada às ciganas, tá certo? Que vai fazer a Feira Mística, a Deb. A Deb vai fazer a 4ª ou 5ª Feira Mística, com evidentes futuristas, tarô, teremos quiromancia e diversos outros brindes, danças ciganas, com diversos grupos que vão se apresentar. Tá certo? Entrada, R$ 25,00 no local. Quem quiser fazer antes, R$ 20,00. Vale a pena. Eu já tive em 3, é muito interessante. Dia 13, sábado seguinte, teremos a assembleia em Volta Redonda. A nossa van já está com 12 pessoas, aguardando 2 companheiros, o Marcos
o Marcos e a esposa, que completarão os 14 para essa ida até Volta Redonda. Nessa Assembleia será discutido exatamente essas duas posições que teremos nessa Assembleia Especial. No dia 14, teremos já a preparação para o brechó, que vai começar de 15 a 20 no Centro Comercial Paulo I, onde teremos mais uma etapa do brechó, onde temos muita mercadoria. Esperamos que os companheiros do VESP, companheiros que queiram nos ajudar, porque vocês já viram como é a demanda lá, de muita gente, de muita procura, a gente precisa sempre de uma mão de obra para nos ajudar. Então, são todos muitíssimo bem-vindos. Dia 14, estarei com Patrícia na parte da tarde lá, checando a loja que vai ser preparada pela Beth Abençoada no sábado. Eu já terei os meninos do Paulo I carregando caixas e mais caixas, porque eu tenho na sala lá talvez umas 80 caixas para descer. Óbvio que talvez nem consigamos vender tudo, tá certo? Dia 23 de abril, olha aí, gente, 23 de abril, dia de São Jorge, hein? Teremos feijoada gratuita no Quilombo de Aquilar. Paulo Vasques está convidado, tá certo? Então, dia 23 é dia de São Jorge, Quilombo de Aquilar, que fica ali em Curupaiti, no Hospital de Curupaiti. O lugar é aprazível, todos nós já estivemos lá várias vezes. É um lugar que nós nos envolvemos pela simplicidade, mas é muito atraente e envolvente. Tá? Em maio 2, 3, teremos a conferência do Rotary em São Lourenço. Também estará presente Patrícia, estará presente a Diva, estará presente Zélia, e todos aqueles que queiram estar presentes, por favor, mesmo que dos hotéis principais estejam lotados, vale a pena para conhecer um pouquinho mais o lado administrativo do Rotary, porque frequentar reuniões como nós frequentamos é super bacana, nós temos os nossos projetos, as vossas energias, as participações são fantásticas, mas conhecer a instituição é muito legal, ela é muito bem montada, é uma instituição que está aí rolando em 237 países, tá certo? Com 11.700 clubes pelo mundo, tá? Então, realmente vale a pena conhecer um pouco mais. Então, está aí aberto, conferência no dia 2 a 3, 4 de maio. E em maio também está vindo aí o Bazar com a nossa querida Patrícia Maguta no Yacht Club. Tá certo? Vai estar exatamente próximo ao Dia das Mães. Então, prestigiem o Bazar e vamos em frente. Nesse momento, 8h20, convido a tribuna, o doutor Paulo Vasques, para mais uma vez nos brindar com uma excelente palestra, que com certeza será o amor na prática. Com vocês, doutor Paulo Vasques, futuro rotariano do Rotary Clube de Rio de Janeiro, Véspera. É verdade. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite mais uma vez, presidente. A Neide também, que está sempre em contato comigo. Enfim, quero fazer logo um disclaimer aqui no começo, que é o seguinte. O título desse nosso bate-papo aqui, dessa nossa palestra, ele é baseado naquilo que eu vivi em 37 anos de contato e advogando na área do direito de família. Tá? Então, quando você fala em amor é um assunto sempre delicado, né? Você tem aquele amor romântico, aquele romantismo todo que nos foi passado na infância, na adolescência, que depois nós vamos descobrir que não é bem assim. E o que eu quero dizer, basicamente, aqui, antes de começar, é o seguinte: eu não estou aqui para dar a minha opinião com base em achismo. O que eu vou narrar para vocês é aquilo que eu vivenciei em 37 anos de contato com casais, com mulheres, com homens, falando das suas relações, explicando por que elas não estavam dando certo, o que as desagradava, o que aconteceu ao longo do caminho. E isso é claro, né? Eu sempre fui um adolescente romântico, né? E o problema de você se transformar num advogado na área de família e na área criminal, que é o meu caso, é que você vai ficando um pouco cético, porque na prática, e daí o título, O Amor na Prática, você descobre que não é bem aquilo que os filmes te mostraram,
né? E nem aquilo que a sua família tentou mostrar para você, aquela mensagem de amor, digamos assim, eterno, que lhe passam e tal, a gente acaba percebendo que não é assim através da experiência dos outros, do relato de, eu posso dizer a você, eu fiz uma conta, antes de fazer a palestra, eu fiz uma conta aqui de média de atendimentos, e eu vou dizer para vocês uma coisa, eu já fiz sem medo de errar, tá? Na minha banca de advocacia, mais de 1.000 divórcios. Também nós temos separações judiciais, que agora não existem mais, não vem ao caso aqui porque não é uma palestra técnica, mas assim, busca e apreensão de menor, partilha de bens, etc. Então, eu tive um contato, felizmente ou infelizmente, com um universo bem particular e bem íntimo das pessoas, narrando as suas experiências, as suas vivências, as suas decepções. E eu vou tentar passar aqui um pouquinho disso para vocês, ou seja, a diferença entre aquele amor que a gente ouviu falar desde que, né, éramos crianças e o que aconteceu aí ao longo do caminho e por que você, se não fizer muita força, acaba se tornando um pouco cético em relação a ele, tá? Eu me lembro particularmente, eu gosto de contar essa experiência porque ela me marcou muito, porque ela é um exemplo de como o amor é algo complicado de se compreender, né? E eu estava ainda no estágio no escritório modelo da faculdade, eu tinha 24 anos, e eu atendia todo mundo da área de família, nós atendíamos ali na UERJ a comunidade da Mangueira, o pessoal das comunidades da Tijuca e tal, então era muita gente sendo atendida ali. Muitas das pessoas também nos procuravam porque geralmente o problema jurídico ele vinha associado a um problema de saúde ou alguma lesão ocasionada por uma briga, etc. Por quê? Porque o Hospital Pedro Ernesto, que é da UERJ, ele não tem atendimento de emergência. Mas quando as pessoas nos procuravam através do escritório modelo de advocacia, ou mesmo nos atendimentos de psicologia, etc., a UERJ tinha por prática, né, por tradição, encaminhar essas pessoas para o Pedro Ernesto. Então, embora não tivesse um atendimento emergencial, as pessoas que nos procuravam na Faculdade de Direito, na Faculdade de Psicologia, e na de Biologia também, na de Medicina, enfim, elas eram encaminhadas ao Hospital Pedro Ernesto. Então, as pessoas também vinham por causa disso. Mas o que tem a ver isso com o que eu vou narrar para vocês e o amor aqui? Essa experiência me marcou muito porque eu estava lá no escritório para atendimento, saí da aula, o atendimento era sempre nos 2 últimos tempos, e quando eu cheguei já no corredor, eu me deparei com uma senhora que devia ter mais ou menos uns 40 anos de idade, com um copo americano de vidro, aqueles copos Nadir Figueiredo, cravado no olho, com café e sangue talhado dentro. Quando ela mexia a cabeça, aquilo mexia dentro do copo. Tá? E ela estava lá para ser atendida por nós, porque o marido dela tinha acabado de agredi-la ali na Mangueira e ela foi lá nos procurar. Obviamente que quando eu vi o estado em que ela estava, né, eu imediatamente falei com a secretaria, o segurança foi lá em cima, colocou ela numa cadeira de roda, levaram para uma viatura lá embaixo e encaminharam ela para o Pedro Ernesto. Uma semana depois, ela retornou toda cheia de pontos e tal, dizendo que ela não aguentava mais, que o marido batia muito nela, e obviamente eu perguntei para ela o que tinha acontecido, e ela falou que ela estava tomando café, né, da manhã com ele ali, com aquele copo de vidro, e no meio da discussão ele teria batido no fundo do copo, quando ela estava com o copo na boca, né? E esse copo acabou quebrando e entrando aqui, ficando em volta do olho dela. Para sorte dela, porque poderia tê-la cegado, mas não cegou. Tá? Então, peguei todos os dados, a gente tinha um convênio com a 19ª DP da Tijuca, nós encaminhamos ela lá com uma cartinha, como a gente fazia, eu telefonei para o delegado, isso era um padrão que a gente tinha na época. E ela foi atendida lá, foi muito bem atendida e tal, e chamaram o indivíduo lá. Chamaram o indivíduo lá e deram uma coça nele. Olha só, a gente está falando lá em 1987, tá? Não é mais assim, isso não existe mais. Deram uma coça nele, bem dada, não é? Porque viram a senhora toda arrebentada e tal. E ele foi depois lá no escritório falar comigo, pedir pelo amor de Deus para parar de mandar bater nele.
E eu expliquei que, olha, ninguém mandou lhe bater, isso não aconteceu. A gente encaminhou, o senhor foi, a sua esposa foi encaminhada à delegacia, eles chamaram lá para depor para o senhor esclarecer o absurdo que o senhor fez, aquela lesão e tal. Não, eu vou parar, eu jamais farei isso de novo, não sei o que lá, eu nunca mais vou incomodar ela e tal. Falei, tudo bem, então espero que o senhor siga a sua vida assim, etc. Falei alguma coisa do tipo e ele foi embora. 3 semanas depois, tá, eu estava em sala de aula, ainda está assistindo aula, quando a secretária do escritório veio até a porta da sala. Nas salas da UERJ, elas têm 2 portas, uma perto do quadro e outra perto do fundo. Eu estava sentado mais ao fundo, ela chegou, abriu um pouco a porta, começou a me chamar no meio da aula. E eu falei com ela que ia lá depois, ela fez sinal para mim de que não, que era para eu ir lá agora. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu saí da sala e ela falou assim, olha, aquela senhora do copo está aí, queria falar com você e ela está muito alterada, por isso eu vim aqui te chamar. Eu falei, tudo bem. Vai ver que pensei eu, né? Vai ver que o marido dela bateu nela novamente. Pois quando eu já apontei no corredor do escritório modelo, antes mesmo de entrar na sala, ela estava na porta, ela já apontou para mim e falou assim: o senhor, hein? O senhor sabe o que o senhor fez? O senhor acabou com o meu casamento. O senhor mandou a polícia bater no meu marido. Ele foi embora de casa. O senhor acabou com a minha vida. Isso eu ouvi aos 24 anos de idade, depois de ter atendido essa senhora. É claro que a gente não mandou ninguém bater em ninguém, né? Mas acho que a surra foi bem dada e merecida. Mas, enfim, ela veio me culpar porque o casamento dela tinha acabado e a frase dela foi: o senhor não sabe o quanto eu amava aquele homem. E eu pensei comigo, eu imagino, não é? Porque provavelmente na próxima ele a mataria, porque se você consegue lesionar uma pessoa nesse grau, não é? Amor por parte dele com certeza não existe. Mas o que tem o exemplo a ver com a nossa palestra? Essa frase dela, né? E o contexto da situação. O senhor estragou a minha vida, aquele homem era o amor da minha vida. E daí ficou na minha cabeça aquilo, como é que a gente explica um sentimento desse? Que amor é esse? Esse não é um amor que eu conheço. Ou não é um amor que eu penso existir, pelo menos até esse momento. Não é? E eu nunca esqueci aquilo, tanto que eu estou reproduzindo agora aqui para vocês. Aquilo ali foi a primeira grande lição prática da minha vida. Jamais, jamais dar palpite na vida de ninguém, de um cliente, deixá-lo escolher o rumo que ele tem que seguir, não é? E não encaminhar mulher nenhuma para a delegacia, vocês me desculpem, mas assim, isso tem que ser algo realmente voluntário. Não porque hoje vão bater no indivíduo e tal, porque isso realmente é mais difícil de acontecer, mas porque às vezes você pode ser interpretado, não é, como uma pessoa que está instigando o término daquele relacionamento. Por mais absurdo que lhe pareça, cabe a você deixar o quê? Que aquilo siga o seu rumo e que os dois decidam o que vão fazer de suas vidas. Então, aquela frase, associar o amor daquele homem, né, à situação que eu via, não combinava muito, mas eu ia entender isso depois, compreendendo como o amor e o sofrimento eles caminham juntos, não é? Como o amor, o oposto do amor não é o ódio, o oposto do amor é a indiferença. E outras coisas mais que a gente vai falar aqui rapidamente, porque eu fiz um roteiro, eu fiz uma apresentação aqui, um pequeno PowerPoint, porque eu falo muito, então ele vai me ajudar a não sair do tema e não estourar o tempo. Tá? Mas eu gostaria eu queria muito passar essa primeira experiência que eu tive, porque foi uma das mais marcantes da minha vida e o amor já estava ali envolvido, tá bom? Então eu queria colocar um slide na tela, deixa eu ver se eu consigo aqui, vamos lá. Consigo. Vocês conseguem ver aqui, estão vendo meu, deixa eu ver se eu consigo colocar um modo de apresentação de slide. Estão conseguindo ver aqui, tranquilo? Então vamos Estamos, lá. Paulo. Eu coloquei aqui o título, né, o amor na prática, porque, como eu falei, o amor que eu encontrei na teoria, ou aquele que eu aprendi, era diferente do que eu encontrei na prática ao longo da minha vida inteira, pessoal e profissional.
tá? Mas vamos dar um pulinho ali na Grécia, rapidinho, porque o grego era muito bom, né? Eles sabiam, como é que eu vou dizer? Eles sabiam separar bem as coisas. Então, os gregos eles tinham 4 vocábulos diferentes para qualificar o amor. Nós usamos amor para tudo, né? Nós falamos em amor assim para qualquer coisa, mas o grego não. O grego ele tinha 4 vocábulos diferentes e isso é muito interessante porque tem muito a ver com o que eu vou falar em seguida. Então, o grego dizia que existia o amor ágape, que era aquele amor abnegado, divino, que vinha de Deus. Ou seja, fazer o bem, não é? Sem ver a quem, amar incondicionalmente a todos, são todos irmãos, etc, etc. É o amor divino, aquele amor, né, a amar ao próximo como se ama a si mesmo. E essas mensagens religiosas básicas ligadas ao amor. Então, esse era o amor ágape. O amor filia não tem esse acento aqui, eu peguei esse quadrinho da internet, esse acento aqui não tem por ser grego, né? O amor filia, que é aquele amor fraterno, que tem origem no homem, né? E é aquele amor que a gente chama, que a gente encontra ou classifica no contexto das amizades que a gente tem, que a gente faz, né? O Eros, que nós vamos tratar hoje, porque esse é um dos que escamba muito para o Poder Judiciário, que é o amor físico, erótico. Discordo dessa descrição como sendo apenas amor físico, vocês já vão entender por quê. Espero que concordem comigo. Então tem esse contexto, né, no erotismo e tem a fonte nos nossos sentidos. Não concordo muito nesse ponto não e vou explicar por quê. E tem o amor storge, que é aquele amor familiar, né? Que tem origem na família, principalmente o amor do pai para o filho e dos filhos para os pais. Esse também vai muito ao judiciário, né? Então, tanto o Eros quanto o storge, eles frequentam muito tanto o escritório do advogado quanto o poder judiciário. Então, assim os gregos classificavam. Aí eu peguei assim, vamos ver o que o Oxford diz, como é que ele define amor. Tá? Então, se você for no dicionário, você vai encontrar as seguintes definições básicas de amor. Então, é um substantivo masculino, porque substantivo porque dá nome a algo, né? Então, dá nome ao sentimento. Então, vamos lá. Forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Tudo bem. Atração baseada no desejo sexual. Olha só, mais uma vez, discordo. Não foi isso que a prática me mostrou. Tá? Para mim, essa definição do Oxford, embora seja um dicionário muito conceituado, ela é fraca, ela é insatisfatória e ela é muito incompleta. Então, para mim, tanto os gregos, lá atrás, quanto os léxicos agora que, né, redigem os dicionários e fazem estudos para tentar encontrar o significado das palavras, eu acho que eles pecaram aqui. Tá? Por que isso? Vamos lá. E é o que eu falo. Na prática, na realidade da banca de advocacia, o que você aprende que é o amor? Não é? Como as pessoas, o que o relato das pessoas te mostra a respeito do que seja o que todo mundo chama de amor, principalmente o amor eros e o amor storge, que é o amor que existe entre pais e filhos. Né? Então, o que eu aprendi? Qual foi a lição que eu tirei desses 37 anos de contato com a narrativa das pessoas, com o problema, os problemas que as pessoas apresentavam nos seus relacionamentos, qual era a fonte, não é? Qual era a base, o que era o amor para elas, ou seja, o que é o amor em geral para as pessoas no dia a dia? O que é aquele amor? O que é aquela atração da primeira vez que você vê alguém? O que te faz se encantar com a pessoa, não é? Então vamos lá. O que eu descobri, tá? E por que isso está aqui? Essa, digamos assim, definição de amor, ela surgiu na sala de aula, porque nós, né, no ensino técnico do direito, na graduação, nós temos que definir muitas coisas. Nós temos um negócio chamado natureza jurídica. Então, a gente trata os objetos, as coisas, os direitos e tal, tudo tem uma classificação. Então, por exemplo, um celular, né,
para um cidadão comum é um aparelho em que ele usa para telefonar e tal. Para nós é um bem móvel. Essa é a natureza jurídica. Não é isso? Um lápis é para escrever. Para nós também é um bem móvel. O nome é o vocábulo que você usa para chamar alguém, não é? Que qualifica alguém como pessoa, etc. Para nós, o nome é um direito da personalidade. Então, tudo em direito tem uma classificação, uma natureza jurídica. Ok? E uma aluna levantou no meio de uma aula em que a gente estava falando lá de partilha de bens, de divórcio, etc. E ela brincando, porque ela não foi em tom de deboche, foi assim em tom de brincadeira, ela falou assim: professor, o senhor que define tudo aí, define o amor. O que é o amor para o senhor? E quando ela me perguntou isso, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi essa experiência de anos de contato com os casais, com as pessoas, casais heteroafetivos, homoafetivos, não importa, tá? É a mesma coisa, não faz a menor diferença. Então, eu percebi que haviam dois tipos de atração envolvidos naquilo que a gente chama de amor, ou naquilo que as pessoas em geral chamam de amor, quando dizem eu amo fulano, eu amo Beltrano e tal. Então, o que é esse amor? Ele é um somatório da atração física com a atração intelectual. O que é a atração física? É o corpo, o rosto, a boca, o sorriso, a maneira de andar, a maneira de se comportar, a maneira que se senta, os olhos, enfim. É o aspecto físico mesmo, por natureza, não é? Tudo, como aquela pessoa se move no mundo. Aquilo nos atrai, o cabelo, não é? Enfim, no meu caso eu tenho que compensar porque eu não tenho, mas tudo isso serve, cabe dentro, não é, do pote que se chama atração física. É a primeira a acabar. Na prática, os estudiosos, não é, especificamente que tratam da atração física, costumam dizer que ela acaba em média entre 2 a 5 anos. No direito anterior ao que nós temos agora, o legislador, inclusive baseado nisso, ele só permitia a separação judicial depois de passados 2 anos de casamento, que é para que você tivesse certeza que você realmente não queria mais se relacionar com aquela pessoa, tá? É claro que eu não tenho como afirmar isso, por ser um estudo técnico, eu não sei se ele tem fundamento, enfim, mas o que eu sei e o que eu constatei é que a atração física acaba. Não é ela que vai manter o relacionamento. O que mantém o relacionamento, o que faz você sofrer muito na sua vida quando a relação termina, é justamente a atração intelectual. E o que é essa atração intelectual? É aquela admiração que você tem pela pessoa, pela cultura dela, pela maneira como ela fala, o modo como ela expõe as ideias dela, a visão dela de mundo, as opiniões dela sobre as coisas, entendeu? O humor, não é? O temperamento, tudo isso pode ser reunido e definido como atração intelectual. Então, quando a atração física, ela, se não acaba, ela diminui, não é? A atração intelectual, ela pode aumentar ou diminuir dependendo de como o casal cresça, se ele cresce para o mesmo lado ou se cada um cresce para um lado diferente. E o que eu notei também de interessante é o seguinte: quando as pessoas sentem saudade, tá? E falam nisso, eu tô com saudade da pessoa e tal. Geralmente, eu diria para vocês que em mais de 90% das situações, essa saudade não está relacionada a sexo. Você não está pensando na relação sexual naquele momento. Pode ser até que você sinta saudade disso também, ou esteja se referindo a isso no momento em que você afirma que está com saudade. Mas o que a gente observa é que a saudade geralmente é traduzida por aquele pensamento, né? Eu queria que ela ou ele estivesse aqui comigo agora. Vendo isso, testemunhando o que eu estou testemunhando aqui, ou nesse lugar, ou vendo como essa rua é bonita, como essa exposição é legal, como esse filme é bacana. Enfim, saudade
é aquela falta que a gente sente da presença da pessoa e da sua opinião e comportamento em relação àquilo que se está vendo, que se está vivendo. Ou seja, a saudade, ela muito pouco tem a ver com a atração física. Eu diria para vocês que ela está, o que a prática me mostrou é que ela está inteiramente associada à atração intelectual. Saudade é sentir falta do intelecto do outro e não propriamente digamos assim, do corpo, do físico. Não que não seja importante, tá? Ninguém aqui é hipócrita. Nós sabemos o quão é importante o contato físico, mas aquela presença intelectual, ela é extremamente marcante e é ela que vai perdurar e vai fazer com que você não esqueça da pessoa. Inclusive, se você, todo mundo tem, né, um primeiro amor na vida, né? Você pode até negar, porque, enfim, você não quer mais pensar nisso, ou tem vergonha, ou enfim, ou acha isso uma bobagem, mas no fundo, todo mundo tem alguém no coração e que nunca saiu de lá, né? Entrou e não saiu. Não importa, você vai conhecer várias pessoas na sua vida, você vai namorar muito, você vai casar, você às vezes vai casar mais de uma vez, mas quando você está lá quietinho, sozinho, muitas vezes aquela pessoa volta no seu pensamento. E não é por uma memória física, geralmente é a memória intelectual, algo que ela, um comportamento, uma visão de mundo, uma maneira de ser que marcou tanto você, que você nunca esqueceu e que inclusive faz com que você vá buscar em outras pessoas o mesmo modelo, às vezes durante toda a sua vida, tá? Não, essa afirmação ela é retórica, tá? Você não precisa nem me contestar, porque eu sei que aconteceu com você, mesmo que você negue, porque acontece com todo mundo. Todo mundo tem alguém dentro do seu coração que mora num cantinho especial, não é? E não é de aluguel. Já usucapiram lá aquele pedaço do seu coração e a pessoa vai continuar lá, você não vai conseguir tirá-la de jeito nenhum. Agora, uma vez que esse amor existe, não é? Que haja aquela atração física e intelectual inicial, muitas vezes ela termina com o tempo, né? E outra coisa que eu aprendi na prática, que embora as pessoas, muitos casais falem assim, acabou, mas quem que acabou? Foi você ou foi ele? Aí as pessoas costumam responder por orgulho assim, não, nós resolvemos acabar em conjunto, foi uma decisão em conjunto. Essa é a maior mentira que existe nos relacionamentos. Nenhum relacionamento acaba de maneira consensual. O que acontece é que você desiste, uma das partes desiste. Percebe que não adianta mais brigar, porque o amor já não está mais lá. Então você acaba aceitando. Agora, dizer que você combinou aquilo, que está bom para você também, eu não conheço, nos meus 37 anos de divórcios, eu não conheço, não testemunhei, não presenciei nenhum casal em que ambos saíssem sorrindo da audiência. Tá? Ou mesmo quando a audiência não acontecia, sempre tem uma parte que sofre. É muito difícil um divórcio em que aparentemente esteja tudo bem para todo mundo, tá? Porque sempre acaba primeiro de uma parte e para outra não. Pode ser até que depois ela consiga assimilar aquilo e siga, mas enfim. E aí, quando não existe, quer dizer, como é que as pessoas costumam tentar compensar essa dor da rejeição do seu amor? Aquele amor que não é mais desejado pelo outro. Onde é que ele termina? Ele termina no escritório de advocacia e depois na sala de audiência. Tá? E aí nós temos, embora eu esteja falando mais no amor eros, não é, dos gregos, do que nos storge, mas nós vamos ter também esse amor filial muito presente nos tribunais. E eu trouxe para vocês, como eu falei, isso é uma palestra, é um bate-papo, eu não quero ficar sendo muito técnico, então eu trouxe só alguns exemplos básicos de como o término dos relacionamentos
tem sido encarado pelos tribunais e como os tribunais se manifestam sobre o amor especificamente, tá? Então, por exemplo, aqui nós tivemos um julgado no STJ, não estou colocando número porque nada disso interessa, tá? No caso aqui, era um filho que buscou no tribunal indenização pelo dano moral sofrido, porque, segundo ele foi abandonado pelo pai. Ou seja, o pai sempre contribuiu materialmente para a formação dele, dava roupa, brinquedo, dinheiro, tudo. Não faltava nada de material, mas faltava a presença do pai, porque o pai não tinha interesse nele, porque era filho de um relacionamento que não foi um relacionamento muito duradouro, tá? Então, ao se afastar da mãe, se afastou também da criança, e essa criança, depois de adulto, foi buscar uma reparação no tribunal. Isso é uma espécie, a gente detecta isso. É mais ou menos um tipo de vingança, não é? Você não me deu amor, agora eu vou processar você. E a posição do STJ, que mudou um pouco, vou mostrar a decisão a seguir, mas eu achei ela assim muito sábia, né? O que disse o ministro aqui nesse caso especificamente? Ele falou: ao Poder Judiciário não é dada a incumbência de tutelar o amor ou o desafeto, numa espécie de jurisdicionalização dos sentimentos que são incontroláveis pela sua própria essência. A afeição compulsória, ou seja, a afeição obrigatória, né, forjada pelo receio da responsabilização pecuniária, né, ou seja, com base no medo que a pessoa tem de vir a ser condenado a indenizar outra pessoa por não tê-la amado, é tão ou mais funesta do que a própria ausência de afeto. Eu achei esse trecho do julgado brilhante, e é isso aí. Sentimento você não controla. Eu sempre falei nas aulas, na graduação de Direito, que todo relacionamento é um risco social. Toda vez que uma pessoa diz para você eu te amo, você pode ou não acreditar. Agora, principalmente, você deve entender que quando a pessoa fala isso, talvez ela não saiba sequer a dimensão daquilo que ela está falando. Ou então ela acredita que naquele momento ela realmente lhe ame. Então, cabe a você, digamos assim, num comportamento maduro, tentar compreender o que ela quer dizer com isso, não é? Porque o amor também é muito subjetivo. Você não sabe se quando uma pessoa diz para você eu te amo, não é? Esse amar tem a mesma intensidade que o seu amar. Então, o judiciário, ele sai fora disso. Ele diz, olha só, a nós não cabe julgar amor, porque o amor é um sentimento incontrolável. Ele é intangível. Nós não temos como medi-lo, não temos como saber se ele estava lá antes e deixou de estar depois, ou se ele nunca esteve. Não é? Então, nós não temos como julgar isso. A ministra Nancy Andrighi ficou famosa por esse julgado aqui e pela frase que ela cunhou. Ela misturou um pouco as coisas, tá? Eu particularmente não gosto muito dessa decisão, mas em um caso semelhante, tá? Em que também um filho buscava essa reparação pela falta de amor do pai, tá? Ela disse o seguinte: o amor diz respeito à motivação, questão que refoge os lindes legais, situando-se pela sua subjetividade e impossibilidade de precisa materialização no universo metajurídico da filosofia, da psicologia ou da religião. E ela termina com a seguinte frase: em suma, amar é faculdade, cuidar é dever. Ela misturou algumas coisas aqui porque ela condenou o pai a indenizar o filho pelo dano moral, porque, segundo ela, inserido no dever de cuidado, estaria também a presença física, o afeto, etc., o que eu não tenho como concordar. Eu acho que aquela decisão anterior ela é mais técnica nesse ponto, ela é mais realista. Tá? Mas essa frase dela ficou famosa. Então ela diz: amar é faculdade, mas cuidar é dever. Com relação ao amor eros, tá? Também tem muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, vão buscar no judiciário uma reparação pelo dano moral
que, segundo elas, adveio da ruptura do relacionamento amoroso, não é? Então, esse julgado aqui, por exemplo, que é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele é muito objetivo. Diz lá o desembargador: a ruptura de relacionamento amoroso, por se tratar de fato comum da vida e direito de qualquer pessoa, veja bem, é o risco social, não é? Você tem direito a romper um relacionamento amoroso. Então, por se tratar de fato comum da vida e direito de qualquer pessoa, somente em seja lesão a direito da personalidade do outro, se realizada de forma anormal, abusiva, humilhante e que expõe o companheiro ou a companheira a situação vexatória. Eu destaquei esse trecho porque o que você vai encontrar na jurisprudência é exatamente isso. Não se condena o indivíduo a indenizar pela ruptura do relacionamento em si, porque isso seria impossível, seria absurdo, não é? Você condenar uma pessoa a pagar uma indenização a outra porque deixou de gostar dela, tá? A indenização ela vem em função da situação vexatória que o término da relação pode ter causado à pessoa. Por exemplo, um rompimento em público, isso é um caso que eu já tive no meu escritório, um rompimento em público durante uma festa de aniversário em que as duas famílias estavam presentes e o casal brigou e, na verdade, a mulher identificou que a amante do marido estava presente na festa, ela apontou para ele e ele acabou saindo da festa junto com a amante. Ele foi embora junto com ela na frente de todos. Então, nesse caso, houve indenização não pela ruptura do relacionamento, mas pelo vexame que aquela situação criou e pela humilhação que aquela mulher foi submetida naquele contexto ali, né? E isso se repete em todos os julgados. Então, eu coloquei ele aqui porque ele é um exemplo muito objetivo disso. Em primeiro lugar, no amor filial, só se indeniza quando se provar que o pai realmente deixou de cuidar materialmente do filho, e não afetuosamente, porque afeto não se pode obrigar alguém a sentir. Tá? E na ruptura dos relacionamentos amorosos, não é, entre casais, volto a dizer, casais heteroafetivos ou homoafetivos, não importa, a condenação não vem pela ruptura em si, mas sim pela forma como aquela ruptura se deu. Tá? Quem quiser falar sobre isso, quiser digamos assim, uma orientação sobre um problema específico ou de alguém que conheça e que esteja com um problema semelhante e precise de alguma orientação jurídica, tá? Fica aqui o meu WhatsApp. Pode pedir ao presidente também, que ele sabe, a Neide, eles têm os meus contatos, tá? Então, façam contato que a gente atende com o maior prazer, esclarece o que tiver que ser esclarecido, enfim. Então, meus queridos, por hoje é o que eu tinha para passar para vocês. É um assunto bem extenso, tá? Mas eu não quero transformá-lo em algo técnico, mas eu quis trazer para vocês a prática. E, no final das contas, o que acontece com os advogados de família? Eles se tornam céticos, entendeu? Infelizmente. Mas pode ser que, ao longo do caminho, a gente seja salvo, não é? Por algum anjo que nos mostre que nem sempre o amor acontece desse jeito, ele pode acontecer de uma forma, digamos assim, mais duradoura e não dolorosa. Mas é o que a prática, infelizmente, me ensinou, que o amor na teoria é uma coisa e na prática é outra. Tá? Então, agradeço a vocês e estou aqui pronto para responder a quaisquer perguntas. Vou só beber um golinho d'água, porque a garganta ficou seca. Professor Dr. Paulo Vasques, obrigado pelas palavras. Realmente, esse mote foi todo filosófico, que é difícil demais você definir amor em si, mas você foi muito feliz quando colocou que é exatamente amor é admiração. Se você deixa de admirar, você pode ter um Mister Universo do seu lado como mulher, ou a mulher mais linda do planeta, mas se perde a admiração, realmente o eros, o erótico desaparece.
Bom, eu peço à secretária Patrícia Magluta para 10 minutos de perguntas, aproveitando ao máximo a presença desse nosso querido amigo, que já fala de um jeito tão familiar que a gente quer escutar ele por um tempo até maior, não é É verdade? um prazer. Secretária Patrícia Magluta. Boa noite a todos. Eu acho que... não, a Sueli quer fazer uma pergunta, né, Sueli? Então, Sueli faz primeiro a pergunta, depois eu faço a minha. Vai lá. Abre seu microfone. Boa noite, Paulo, mais uma Boa vez. Meus parabéns. Gostei Obrigado. muito dessa sua teoria sobre o amor. Eu vou te dar apenas um exemplo. Você teve esses vários exemplos, 1000 e tantos divórcios. Eu estou casada há 58 anos e 60 anos com o mesmo marido. E o meu amor e o amor dele, eu digo sempre que aquela paixão, aquela loucura de amor, de noivado, de casamento, aquela tara que a gente tem jovenzinha, se transformou numa amizade muito grande, mas continuamos com aquele erotismo. Mesmo na amizade, continua o erotismo, porque ele me admira. Está aí meus amigos que vêm, ele continua me admirando, ele tem aquela atração. Eu sou a mulher mais bonita dos lugares, eu sou a melhor cantora que tem. Todo mundo que conhece a gente, não é verdade? Estou falando a verdade ou não? Quando eu estou cantando, ele fica parado assim, quase que babando. E tudo. Aí eu disse, o amor dele ainda não acabou. Eu já limpei a barba dele umas 5 vezes. Então, o que acontece? Eu acho que, às vezes, a pessoa, quando se casa, assim, fica achando que aquela paixão vai durar. Coisa. Eu digo, gente, se pensar em tesão o resto da vida, está perdido. Vai chegar no momento que a tesão acabou tanto para um lado. Eu estou com 83 anos. Eu fiz 83 anos agora em outubro. Então, já sou uma senhorinha, né? Já não é tão caquética, mas já uma senhorinha. Então, aquela tesão física acaba, mas a tesão mental não acaba. Legal, porque quando você gosta realmente daquela pessoa, continua aquele amor, continua, você se lembra dos momentos gostosos, daquelas coisas todas. E eu acho que é assim, se você souber ter parceria, parceiro, principalmente ser parceiro, não é aquele de, eu faço tudo para agradar o meu marido. Aí tem um momento que você quer que ele morra porque você não aguenta mais agradar. Então, você tem que fazer. Mas é experiência de vida. Estou te falando como você. Qual a tua experiência de vida? Está rindo, né, Ingrid? Está rindo? Eu estou mostrando a minha. Que se você não souber administrar bem, acaba mesmo, vai todo mundo acabar no teu escritório. Por quê? Porque não tem parceria. Não é aturar, você não tem que aturar marido não tem que aturar mulher. Você não está satisfeito? Conversa. Conversa. Aqui, olha, não gostei disso, não gostei daquilo. Quando era noiva, eu fiz uma com ele. Quando ele me pediu em noivado, eu falei assim, vamos sentar e conversar. Ele disse assim, eu gostaria que você não trabalhasse. Eu formei professora que você não trabalhasse. Eu disse, vou fazer o seguinte, o dia que eu pedir R$1, que você perguntar para o que eu quero fazer com esse R$1, no dia seguinte eu vou trabalhar. Pergunta se esses 58 anos ele já me perguntou para que eu quero. Eu posso pedir 1.000. Pergunta se ele já me perguntou para que eu quero. É saber parceria. É parceiro, então, amigo. O seu relacionamento é a prova viva de que o mais importante não é a atração física, é a atração intelectual. Exatamente. Justo. É aquela admiração, porque não adianta você... Porque você fica velha, fica careca, fica desdentado, fica toda ruim, acabou aquela coxa bonita, aquele corpinho gostoso. Que isso? Mas não tem problema ficar careca, Sueli. Coxa bonita? A mulher, por exemplo, a mulher que tem um câncer, que fica sem o cabelo e coisa. Eu já tive maridos que largaram a mulher por ter doente. Sim, eu sei. Eu tive amigas que queriam até se suicidar, porque o marido largou, porque eu soube que estava com câncer, vai ficar careca, vai não sei o que, largou. Pô, que diabo de marido é esse? É verdade.
Ô, Então, Sueli, eu digo isso, a parceria é muito importante. Adorei o seu modo de falar, é a pura verdade, mas eu estou só te dando um exemplo da minha vivência. Eu estou demonstrando que é a vivência. Eu não sou infeliz, ele não é infeliz, ninguém atura ninguém. A gente convive bem. 3:30 da manhã, conversa, assim, começa a conversar por qualquer motivo, vai até as 7. Tem ele é assunto o para falar, cara mais amado que eu já vi na minha vida. não é? Tá, deixa eu Sueli, ir muito para a minha obrigado. pergunta. Deixa eu O fazer a minha doutor Paulo pergunta, Cupido Sueli. Vasco Vai está à lá. Olha, disposição. meus parabéns. Adorei o teu modo de encarar a vida. É importantíssimo. Valeu. Boa noite, Deixa eu fazer. parabéns. Obrigado. Patrícia, sua Bem, pergunta. não vejo mais ninguém querendo fazer alguma pergunta, mas eu Presidente tenho. Mira Beckman, seja É, boa noite, querendo fazer alguma pergunta. Patrícia Magluto. Paulo, na tua experiência de escritório aí, de 38 anos, né, de escritório, mais ou menos, De escritório 35. que você falou em 87, eu já fui para 30, ali, não, porque tem os dois quando eu me do formei, escritório eu já tinha modelo. feito, quando eu me formei, eu já tinha feito mais de 30 divórcios, ainda como Ah, estudante. deixa eu te perguntar, então. Hoje, né, a estatística de hoje diz que os casamentos estão terminando, mas por iniciativa masculina ou feminina? Olha só, pela minha experiência, tá? Eu diria para você que 80% por iniciativa feminina, porque as mulheres sempre têm a iniciativa. Os homens Verdade. empurram com a barriga. Se o homem puder, ele vai ter 3, 4 famílias diferentes, arrumou a namorada aqui, a outra ali, não quer largar, ele vai levando, ele não desfaz o lar dele, tá? Agora, a mulher, ela não tolera o fim do amor, o fim da atração física e intelectual, ela não consegue tolerar a presença do homem dentro de casa. Então, ela vai buscar o escritório, vai buscar o advogado, ela vai querer se divorciar, ela vai se informar, enfim. As mulheres sempre têm iniciativa de quase tudo, né? E eu não falo isso para agradar, as mulheres, para mim, isso é uma coisa que a prática me mostrou. As mulheres são mais inteligentes, muito mais maduras, não é? Tem muito mais iniciativa. O homem segue a mulher, onde ela vai, ele segue. Até claro, né? Quando também o amor acaba para o homem, muitos homens tomam iniciativa. Mas para responder de maneira bem completa a sua pergunta, eu diria que 80% dos divórcios tem a iniciativa da mulher no próprio divórcio. E nesses 20% em que os homens procuram os advogados, geralmente tem a nova companheira dele por trás, tá? Como é que eu vou dizer? Não é forçando, mas quase que o ameaçando. Instigando. Não, ameaçando mesmo, para que ele tome uma providência e resolva aquela pendência, entendeu? Então, no fundo mesmo, tá? 100% dos divórcios são a iniciativa de alguma mulher. Entendeu? Porque sempre tem uma por trás daquele homem que está buscando. O homem ele não se divorcia para ficar solteiro em casa quieto. Ele não faz isso. Entendeu? Ele faz isso quando ele está ali insuflado ou instigado, como você falou, pela nova namorada, pela nova companheira e tal. E eu não vejo nenhum problema nisso, não. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Se você está começando um novo relacionamento, você não deve deixar uma ponta solta na sua vida. Tá, deixa eu fazer uma segunda pergunta. Eu não sei qual é a tua experiência com relação à classe A, B e C, entendeu? Em termos de violência doméstica e o desmanche de casamento por causa da violência doméstica. Mas, assim, a classe média, digamos, a mulher atacada, aviltada no casamento dela, ela tem rompido o casamento por causa disso? Ou ela continua mantendo isso na surdina, envergonhada? Não, eu não diria a vergonha em si, não. Isso aí já foi tempo disso, tá? Eu diria para você o seguinte: em primeiro lugar, a violência, aquela violência mais física, escrachada,
aviltante e tal, ela acontece mais na classe pobre, na classe mais baixa, não é? Agora, independente da mulher pertencer à classe média, média alta ou à classe alta, a tolerância à violência psicológica e física dentro de casa, ela está muito mais associada à dependência financeira do que à condição familiar em si, a posição social que ela ocupa. Tá? Então, infelizmente, muitas mulheres ainda toleram a violência porque elas não veem, não quer dizer que eu concorde com isso, mas elas não conseguem ver uma saída daquele núcleo familiar em que ela consiga manter o padrão de vida que ela tem, ou mesmo que ela consiga sobreviver. Por quê? A Sueli deu o exemplo dela de que o marido não queria que ela trabalhasse. Muitos maridos ainda fazem isso, claro, em menor número hoje, tá? E aí o que acontece? A mulher passa 10, 15 anos fora do mercado de trabalho, e aí o marido conhece uma outra mulher, ele se divorcia, não é? Vai embora, e aquela mulher ali agora, ela não tem condições de se inserir no mercado de trabalho porque ela não fez nada, ela não tem prática, ela não tem experiência, a faculdade que ela fez, tudo já mudou, enfim, então ela fica perdida no mundo, entendeu? E muitas vezes essa mulher acaba tolerando, porque assim, o que a gente vê eu vou na prática, tá? Porque aqui eu não estou teorizando. É muito recorrente o marido voltar a procurar a ex-mulher, tá? E vice-versa. Então, existe às vezes o divórcio, tá? A gente até fala brincando, mas é uma verdade. O que acontece? Né? Você está casado, você está relaxado ali, você acha que aquilo vai ser, que a mulher ela gosta de você do jeito que você é e tá bom, então você engorda, você come muito, você cria barriga, você fica sedentário, etc, etc. Aí o relacionamento termina, tá? O que acontece? A mulher vai para academia, o homem também, aí ela vai se cuidar. Não é só academia, não é só questão de peso, de forma, não. Ela começa a se cuidar, ela corta o cabelo melhor, ela usa mais maquiagem, ela compra umas roupas melhores, porque dentro de casa ela andava com aquelas camisas rasgadas, não é? De dormir. Vocês sabem como é, né? Acontece muito isso, a pessoa vai relaxando, entendeu? Então, Nunca. não, ok. Eu Sueli, nunca relaxei. Eu nunca deixei meu marido me ver no banheiro, sentar no banheiro, nunca soube quando eu Sim, estava não, isso menstrual. também não é Que legal, isso? olha só. Eu acho ridículo a mulher se deixar toda, vou para você Sim. lá, ficar pelada toda de qualquer maneira, com a barriga pendurada, com as pelancas. Eu sempre me mantive de Então, namoro, de noivado, como não botava, nunca, porque perde o encantamento, é isso que eu digo, que perde o encantamento, eu vou porque até aí dizer, começa bonita, passa mal, vai fazer cocô, vai isso. fazer o cara ficar vendo a mulher fedida, ou então quando chegava de ver tal toda engordurada, nunca, ele chegava do quartel, estava sempre com os cabelos soltos, flor no cabelo, sempre com flores, pintada, a unha Sueli, sempre Isso, Sueli. não, Então, é Sueli, isso. deixa o Porque veja Paulo bem, olha acabar de só, falar, Sueli. as três maiores causas de divórcio são, em primeiro lugar, traição, segundo lugar, dificuldade financeira e terceiro lugar, falta de higiene. Tá? São as três principais causas de rompimento de vínculo. Mas o que eu estava dizendo era o seguinte: a pessoa se descuida, os dois se descuidam, não é só a mulher, o homem também. Mas aí, quando ele conhece uma nova namorada, por exemplo, ou ela conhece alguém, né? Aí passa a se cuidar mais. Então, depois de um tempo, o que acontece? O casal tem filhos, volto a dizer, eu estou falando da prática, eu não estou teorizando. Na prática, o que acontece é que o casal tem filhos pequenos, então o marido geralmente fica, mesmo com a guarda compartilhada, ele fica como visitante, porque a guarda compartilhada hoje geralmente é fixada na casa da mãe, a residência. Então, ele tem contato com essa mãe de 15 em 15 dias, com essa ex-mulher de 15 em 15 dias, entendeu? Então, a cada 15 dias, ele repara que ela está mais bem cuidada, que ela está se embelezando mais, etc. Vai ficando mais atraente, enquanto aquela nova
mulher que ele conheceu, que agora já não é um relacionamento tão novo assim, já começou a se comportar como a ex-mulher dele se comportava. Então, ele já descobriu que ele trocou 6 por meia dúzia, na verdade. Tá? E aí ele começa, ao invés de pegar as crianças na porta, no portão, no elevador, na portaria do prédio, ele começa a subir até o apartamento para pegar. Aí vai até a porta, aí depois entra, você não quer tomar um café? Acabei de fazer um bolinho, passei um café agora. E daqui a pouco ele está pegando de novo as duas, a atual dele e a ex. Entendeu? Isso acontece muito, mas muito. E às vezes ele acaba voltando para casa. Os divórcios, eles costumam ter 2 separações, de fato, que os antecedem. Ou então 2 separações, uma antes do divórcio e outra depois do divórcio, quando o casal acaba realmente se separando em definitivo. Sim, Cândido. Cândido quer perguntar alguma coisa. Bom, em cima dessa situação do doutor como advogado, eu como médico também escuto muita coisa, né? E eu, durante minha vida, pude observar que existe um fenômeno fundamental, que é a estabilidade financeira de um casal, onde a mulher é a mãe antes de ser a esposa. Por ser mãe, ela quer que os filhos sejam bem-sucedidos, comam bem, se alimentem bem, se protejam do frio. Exatamente como na época das cavernas. O homem bem-sucedido das cavernas chegava com um pedaço de um animal, no final da caverna tinha uma fogueira. Todos comiam a caça, e a mulher estava feliz e se cobria com a pele do bisão ou de qualquer outro animal. Mas se o homem dela, o macho, fosse ferido por um animal e agora rastejasse, os filhos passariam fome. Ela estaria na porta da caverna, olhando o macho da caverna da seguinte, passando com um pedaço de carne, ela ia mexer o cabelo assim, para o lado direito, esquerdo, para caçar o homem. Ela ama aquele cara da caverna do lado? Não, ela tem 2 filhos lá atrás e um marido caído. E ela, então, vai atrás, porque a grande verdade é a seguinte: a mulher é o centro das decisões. O homem é um idiota. O homem é idiota. Certo? A mulher conquista, bota o homem na mão. O homem, às vezes, nem aparece, tão pequeno que é. Então, o que eu vejo sempre é o seguinte: você é lindo, maravilhoso, está pagando as contas. Você ficou paupérrimo no dia seguinte, não vai ficar mais perto de você. Porque vai ter briga, vai ter instabilidades, vai ter desagradado. É aquela história. Você trepa uma vez ao ano e as contas estão pagas, está tudo certo. Você faz sexo todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Acabou o dinheiro, acaba o amor, vai ter briga, porque há essa instabilidade. A mulher quer o homem bem-sucedido por causa dos filhos, porque ela luta pela cria, ela não luta pelo homem. A mulher é casada com os filhos, não com o marido. O marido é cônjuge, nem sangue é. Os filhos são sangue. E o pai também é casado com os filhos. Só que o homem é mais arredio, o homem pensa com 2 cabeças. E às vezes a cabeça de baixo é mais fácil de pensar, mas a mulher nunca pensa, ela sempre usa a cabeça, ela está sempre na frente. Por isso que na classe alta, muitas vezes você tem casamentos administrativos há anos, onde às vezes nem há tolerância, apenas encontros nas reuniões sociais de família, nos encontros com amigos, mas o amor já acabou há muito tempo. Às vezes o homem tem lá uma parada que não deixa ver, mas o homem deixa atrás, que o homem é idiota. A mulher não. A mulher, quando faz alguma coisa, ela é mais soberba, quando quer. Tá certo? Então, esse é um tema muito interessante, que se fala muito do amor eros, do amor fraternal, evidentemente, que obviamente tem todas essas nuances que o doutor falou, mas existe uma coisa chamada estabilidade financeira, que é um mote fundamental na relação. Você veja, você falou o seguinte, a classe D, briga muito, e a porrada come, não tem dinheiro, porra. Então eu vou brigar. Se eu largar esse cara e ir para aquele ali, é a mesma coisa. Agora, quando a mulher percebe, ou hoje um homem, quando percebe que uma mulher tem poder, ele quer encostar.
e vira para ela e diz: nunca vi uma mulher tão linda como você. Você tem um ó do Borogodó que me encantou. Você é demais da conta. E a mulher acha que ele está de olho em muitas coisas. Hoje o mundo está cruel, o mundo hoje está covarde, tá certo? Não existe mais aquele amor dos anos 40, 50, que sempre teve os interesses econômicos, havia sempre um contrato. Eu digo sempre o seguinte: o casamento é tão legal que tem que ter uma porrada de testemunha para dizer que viu. E para dizer que estava lá, que não estava aqui, e viu que não viu, tem testemunho para tudo quanto é lado. Então, isso é uma coisa que é fadada a não dar certo, porque o Eros, como vocês falaram bem, acaba rápido. A atração, ela muda. Sempre tem uma mulher com olhar encantador, sempre tem um homem mais charmoso que chega na esquina, que vai atrás da mulher quando ela sobe uma escada ou uma rampa, e ela sabe que o cara está vindo atrás dela. Então, esse é o jogo da mulher e o jogo do homem. E eu acho que, no mundo de hoje, mais que nunca, o dinheiro é o grande entrave e acaba sempre aí. O problema é a grana, sempre a grana. É na divisão, é nos pequenos detalhes e por aí vai. Obrigado. É isso, não, o que você falou tem a ver justamente com a atração É intelectual, amor, porque nosso tema hoje é amor. Tu está falando de dinheiro, Cândido, pelo amor de Deus. Mas o tema... O homem não é idiota, não. O homem só o homem não é idiota, é muito idiota. Não é idiota, o homem não é idiota. Na verdade, ele sabe administrar a mulher que tem, ele sendo parceiro da mulher dele, ele nunca vai ser idiota. Ele vai ser sempre... Eu veja bem, a intenção não é ofender, não é isso. Eu quis dizer que a mulher é muito mais sensível. Sueli, preste atenção. O homem veio primeiro para preparar a mulher, servir a mulher. Para isso veio o serviçal na frente. O grande criador trouxe a máquina criadora, a que gesta, a que se iguala a Deus na criação. É o ser especial que domina o mundo. A mulher é o centro do universo. Ela só perde pela violência bárbara de um homem imbecil. Mas a mulher está em todas. As mulheres hoje conquistam. Mas a mulher sem homem não é nada, gente. A mulher sem homem não é nada, nem para parir ela serve, que não tem que ter um homem para ela ter filho. Sim. Não vou, isso aí eu estou só falando o seguinte: o homem é testosterônico, o homem, Sueli, para se dar bem, a gente não companheiro, Sueli, eu queria fechar. O palestrante. Eu só queria fechar. Sueli, o homem é testosterona. A testosterona é a porrada, é guerra. O homem só sabe fazer o que você vê ali. É a testosterona explodindo. Mulher estrogênio, progesterone, é um hormônio da lógica, é o hormônio que sabe administrar. Depende tem da o mulher. Arquetipo pensamento. Gasolina joga em cima do marido e taca fogo. Sim. Eu vi muito isso na polícia, Sueli. Eu vi muito isso na polícia, o cara com o saco aberto ali, que a mulher tá com água quente em cima dele. Isso na polícia eu vi muitas vezes. Isso aí. Paulinho, desculpe. Vamos lá. Não, mas olha só, o que você falou sobre essa questão financeira, ela entra justamente na atração intelectual, porque o empoderamento do homem, a capacidade financeira dele, o poder que ele tem de mando, de controle, de aquisição, tudo isso faz parte da atração intelectual. E isso gerado pelo dinheiro. Sim, mas só uma coisa, isso não significa que a mulher seja interesseira, não. Isso é apenas um dos atrativos. Por quê? Porque nenhuma mulher vai se interessar por um banana. Por uma pessoa que nada produz, que não tem uma capacidade laborativa, que é encostado, que é... Exatamente, tudo isso faz parte da atração intelectual. Conheci mulheres 30 anos juntos com cafetão, felizes e alegres. Eu fazia palestras e coisas, eu dava aula para homossexuais e prostitutas na igreja. Eu alfabetizava que eram analfabetos e tal, e eu fazia isso. Eu tinha 5 prostitutas e 5 homossexuais. E via coisa. Não é bem assim, não. Porque muita gente... É o que eu digo, amor, gente. Você falou de amor, não é, Paulo? Amor. O amor tem vários sentidos. Por exemplo, essa tinha um cafetão de 35 anos juntos. Ele só separado porque ele morreu. Não foi nem ela, que era um pouquinho mais velha do que ele. Era um amor maravilhoso. E ela que sustentava ele. Mas ele arrumava as coisas em casa. Era um homem lindo de morrer. Era horrorosa, coitada, que Deus a tenha.
mas eram 30 e tantos anos juntos, felizes, precisava ver os dois se beijando, se abraçando. Eu vi, eu era mocinha, tinha o quê, 19, 20 anos, que era catequista na igreja, então descia todo dia com eles no elevador, precisava ver que romântico. Aí eu disse, mas que bonito. Aí, quando eu descobri que ele era cafetão dela, que na época, agora ninguém fala, né? Mas era cafetão, no meu tempo era cafetão, né? Então, felizes. Ela trabalhando e ele não tinha, lavava, ajudava ela, tudo, mas é um negócio de amor. Olha, amor Relacionamento é uma coisa troca, seja ela de interessante, que tipo for, né? não é? Amor é divino. Eu digo que amor é divino, pertence a Deus. E cada um tem que saber administrar seu modo. Não é verdade? Pensa bem, não é, Paulo? Estou errado? Eu vou encerrar aqui o meu discurso com uma frase de uma música da Rita Lee, um verso que eu acho muito mais profundo do que se imagina para a reflexão de todos. Ela dizia assim: o sexo vem dos outros e vai embora, o amor vem de nós e demora. Esse verso, ele é muito, mas muito profundo e bate com tudo aquilo que eu vi ao longo da minha vida. O amor é nosso, né? O sexo, ele é, como ela diz, vem dos outros, ele é exterior a nós, é um prazer mais físico, mais dátil, né? Enfim. Mas eu quero agradecer por vocês terem me ouvido tanto tempo. Volto a dizer, isso foi um relato sobre aquilo que eu presenciei até hoje. Não significa que eu concorde com o que eu ache bonito, algumas determinadas situações, ou que eu gostaria de vivê-las e tal, mas é o que a gente constata na prática que acontece, entendeu? Verdade. O amor, ele dura enquanto o interesse dura. E quando eu te falo interesse no outro, e a utilidade do outro. Enquanto o outro tem utilidade, haverá um interesse e o casal poderá ficar junto. Seja esta utilidade e interesse de que natureza for, financeira, física, cultural, enfim. Tá? Quando você perde o interesse no outro, pelo que o outro fala, pelo que o outro é, aí acabou. Acabou a admiração. Verdade. Paulo, muito obrigado pela tua... O amor quando você gosta daquela pessoa. É igual você se olha assim no espelho, você fica se amando, mas quando você diz, tô horrorosa, eu não faço mais isso, não. Eu fujo de espelho. Não. Eu tenho um amor próprio muito grande. Eu digo sempre, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Agora eu estou plena de amor, eu posso dar amor a todos. E acabo todas as minhas palestras, tudo, com a frase, eu te amo. Aí já me disseram assim, poxa, Sueli, mas você é assim, que coisa sensual. Eu digo, o meu eu te amo, eu tenho amor por você, eu tenho amizade, carinho, não quero que você tenha relação comigo, não. Aí por várias vezes eu tive que explicar isso pela ignorância. Valeu, Sueli, obrigado. Paulo Vasques, mais uma vez, já estou ficando cansado de agradecer, de você estar aqui conosco. Eu que agradeço. Mas eu quero continuar agradecendo de vocês. porque você sempre encanta muito, não pela lição do direito em si, mas pela uma sabedoria contida, que envolve experiência de vida no direito, na psicologia, na filosofia, e foi uma reunião maravilhosa, muito obrigado. Eu gostaria de convidar a nossa secretária a encerrar com o nosso sino, soando o sino, a reunião regular. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra,
Boa noite a todos, muito obrigado. Patrícia, se puder, faça a ata dessa reunião, dessa assembleia, para que nós deixemos registrado. Positivo.